Oi, tudo bom? Aqui é o Renato e hoje a gente vai ter uma conversa sobre o teste HTP. Bem, já para começar falando, para ser bem claro, quem é meu aluno sabe do meu jeito. Se você está achando que a gente vai falar de como corrigir, dar dica para curso, dica para concurso, vou fazer uma entrevista amanhã. Não é nesse vídeo. Tá? Então, a gente já começa conversando sobre, existe uma normativa que proíbe o psicólogo de ficar o quê? Divulgando conteúdo privativo. A conversa que eu vou ter com vocês hoje é mais para apresentar o HTP, mais para vocês conhecerem como que é o teste, por que o psicólogo se beneficia do uso dele. E é bem legal esse vídeo, principalmente para estudante de psicologia, psicólogo que quer conhecer o HTP. É bem interessante porque o HTP ele é o teste assim, que mais chama a atenção do pessoal. Assim, todas as turmas que a gente abre de HTP fecham muito rápido. As pessoas conhecem o teste, mas elas não sabem utilizar o HTP dentro de todo o benefício que ele pode te trazer. Primeiramente, gente, vamos lá. O que é o HTP? O HTP é uma técnica projetiva. Se a gente está falando de projeção, a gente já está falando de psicanálise, a gente já está falando de uma teoria psicodinâmica. E que nessa teoria, ela traz o quê? Que existem conteúdos, os quais são inconscientes. E que eu tenho um estímulo, no caso do HTP é a folha, pelo qual eu consigo projetar esses conteúdos. Em outras palavras, o HTP ele é um teste projetivo de personalidade. Então eu utilizo desse instrumento para conseguir trazer para a folha, para conseguir trazer à luz da minha interpretação aspectos inconscientes sobre a personalidade do meu indivíduo, sobre a personalidade do meu avaliando. Então, o teste HTP ele vai fazer o quê? Com que, perante aquele estímulo, perante aquele pedido, a gente vai ler a instrução para o paciente, mas a gente vai ter um pedido muito simples, que é desenhe uma casa, uma árvore e uma pessoa, e a pessoa vai trazer o quê? O desenho dela. A gente sempre entende que no desenho da casa, da árvore e da pessoa, ele já viu casas, ele já viu árvores, ele já viu pessoas. Assim como qualquer outro desenho que você fizer, você já viu possivelmente aquele conteúdo. Só que quando você faz para mim, pelo meu pedido, você está colocando o quê? Você está colocando o seu conteúdo pessoal. Você está colocando o seu histórico, você está colocando a sua personalidade, você está colocando tudo aquilo que você já passou. Você está colocando o seu repertório naquele desenho que eu pedi para você. Então, a gente entende que o teste HTP ele é um teste que possibilita a projeção de conteúdos da personalidade do meu paciente. É bem legal porque esse teste, ele não é um teste que ele requer muito do nosso paciente. Não requer muito de nós. Ele requer o quê? Ele requer simplesmente que a pessoa desenhe. E o mais interessante, o desenho, ele é a linguagem quase que universal. Se a gente for lembrar lá de arte rupestre, pintura em caverna, as pessoas já faziam o quê? Já desenhavam. Então, quando eu estou pedindo o HTP, eu não estou pedindo domínio de uma língua formal, de uma caligrafia, eu não estou pedindo nada o qual a pessoa tem que ser escolarizada para fazer. Eu estou pedindo que ela entre em contato com os recursos e com a forma dela de linguagem que normalmente é mais primitiva. Então, seja pelo pedido, desenhe, assim como pelo conteúdo, a gente está entrando em contato com questões extremamente básicas do sujeito. Então eu pego o quê? Eu pego o pedido de um desenho, eu pego uma coisa simples para a pessoa, para extrair desse paciente aquilo que eu preciso saber da personalidade dele. O legal é que o teste HTP ele pode ser usado tanto para a gente poder desenvolver e avaliar esse paciente, fazer um rastreio dele, quais são os pontos que estão ali se beneficiando, quais são os pontos bons, os aspectos dessa personalidade que tem que ser trabalhados, como que ele está vivendo o atual, assim como eu também posso fazer um progresso,
Tá, hoje eu apliquei e estou vendo isso. Eu gosto particularmente de aplicar HTP em pacientes de terapia. Hoje eu apliquei e estou vendo isso. Daqui a um tempo, se eu aplicar, o que eu estou vendo aqui no meu desenho? Então, além do rastreio, eu posso ver o quê? O progresso dele dentro de um tratamento. Eu conversei com vocês que o HTP ele pode ser usado. Ele é utilizado da questão do desenho, ele se utiliza ali do desenho mais básico da árvore, da casa da pessoa, e que é uma linguagem não verbal, que é uma linguagem absolutamente não verbal, é um desenho. E isso é o aspecto mais benéfico do paciente, do teste pra gente, porque a gente consegue ter uma gama de um uso muito maior do HTP. Eu posso aplicar ele desde pudinzinho, desde crianças, até pacientes mais velhos. Então, o HTP, ele tem, na verdade, uma gama muito grande de uso. Então, se você atende um paciente de 10 anos, assim como se você atende um paciente de 40, você consegue se beneficiar do uso do HTP. E, pelo menos na minha opinião, ele é um teste extremamente rico para trazer conteúdo sobre o paciente. O grande problema do HTP é que muitos psicólogos acham que tudo pode ser tudo. Então, uma coisa que eu sou muito chato, que eu gosto muito de chamar a atenção de vocês é: usem interpretações confiáveis, usem o manual. Não é para ficar usando o manual lá de 20, 30 anos atrás. O manual... Não, tem que usar o manual correto. E o legal é que o HTP, ele não te dá respostas claras e precisas. Tem muita gente que fala assim: porque aqui o paciente fez tal coisa. Gente, calma aí. O manual ele vai te trazer uma interpretação possível, que você tem que ter o quê? Raciocínio clínico em cima daquilo. Não é simplesmente fez X é igual a Y. O legal do HTP é que ele te dá um mundo de personalidade, de interpretações, desde que você use o teste com responsabilidade e saiba usar o teste. É fundamental que o psicólogo que ele quer aplicar um HTP, que ele quer aplicar, na verdade, qualquer teste de personalidade, ele tenha um bom conteúdo sobre psicopatologia, sobre cognição, sobre desenvolvimento humano. Então, não é simplesmente só pegar o desenho e fazer tarô em cima, que tem gente que olha e fala assim: isso daqui, aquilo ali, nem abriu o manual. Não, o HTP você tem que ler, você tem que entender aquilo. Uma parte muito importante do HTP, e que eu fico muito em cima com os meus alunos, é: utilizem o manual. Ele é um instrumento extremamente rico para psicólogo, seja durante toda a sua aplicação, porque a gente já tem toda uma leitura corporal desse paciente, seja durante a produção da história, do inquérito, porque ele já tem, ali ele projeta muito conteúdo, seja depois também com a interpretação do desenho gráfico dele, porque ele é um teste projetivo gráfico, que ele vai desenvolver toda essa projeção do inconsciente, dos aspectos de personalidade pelo grafismo, pelo desenho. É isso, queria explicar um pouquinho do HTP para vocês, queria também criar o gosto de vocês pelo HTP, que é o mais importante. Obviamente, nesse vídeo a gente não pode dar uma aula de HTP. Tem lugares que tem curso de HTP, a R Santos também tem curso de HTP, que sou eu que dou. Convido vocês sim a fazerem um curso de HTP, mas eu convido vocês a conhecerem as técnicas, conhecerem os instrumentos psicológicos, conhecerem esses instrumentos de personalidade que são tão interessantes e que são privativos do psicólogo. E que é legal quando a gente tem essa abertura, não para dar uma aula e ficar explicando sobre o teste, mas para poder criar aquele gostinho nos psicólogos, para que eles vão atrás e para que eles procurem conhecer os recursos, para que eles procurem entender um pouco melhor sobre instrumentos que são restritos a nós. Então, espero todo mundo na R Santos e até lá!